Ainda não. Se vocês verem, vocês me falam, tá? Agora sim. Apareceu, sim. Só não está em tela cheia. Apareceu? Apareceu, mas não está em tela ainda não cheia. tá? Para mim tá. Agora sim. Agora sim. Agora foi? Então, Sim. beleza, posso começar? Eu vou desconectar. Sim, por favor. Então tá, pessoal. Bom, para quem não sabe, meu nome é Daniela, não é? Eu vou apresentar para vocês agora a primeira atividade avaliativa do curso Ambientes Fluviais, do professor Paulo de Tarso, e eu vou apresentar o primeiro texto, que foi indicado aí pelo professor, que se chama Os Rios, é o capítulo 5 do livro Geografia Física da América do Sul, e ele foi publicado em 2007, foi escrito por Thomas Dunne e por Leal Mertz. Vamos lá. Então, qual que é o tema central aqui desse texto, né? Os autores, eles vêm com esse tema de que as características da bacia hidrográfica, deixa eu só tentar aparecer aqui com a setinha, aqui o apontador de laser. Vocês estão conseguindo ver o apontador? Sim. Pessoal, tá me... Então, beleza. Então, aqui, como a gente vê, né, o tema central do texto é que as características das bacias hidrográficas e dos rios, eles são fortemente controlados pelo contexto tectônico e pelo clima regional também, né? Então, inicialmente, os autores esclarecem que a tectônica e a topografia do terreno, elas definem os padrões de drenagem de água. Aqui, só para exemplificar, eu trouxe algumas ilustrações, né, que mostram como a influência, né, do contexto tectônico age sobre a drenagem da paisagem, e aqui na figura A gente tem a subbacia da região da grande bacia de Ribeirão Grande, na bacia hidrográfica do rio Itaipu, em Jaraguá, no sul de Santa Catarina. E na imagem B, a gente tem um exemplo de um sistema fluvial montano, que mostra que como que as áreas de drenagem, né, elas se formam, né, nas montanhas, e como que as montanhas influenciam no fluxo de drenagem da água. E, inicialmente, os autores, eles trazem, né, as 3 grandes bacias da América do Sul, que é o foco do texto, e essas 3 grandes bacias são, como a gente pode ver aqui na ilustração, que eles apresentaram no texto, são a bacia aqui em cima, né, a primeira aqui em cima, a bacia do Orinoco, na região entre a Bolívia e a Venezuela, aqui a bacia amazônica, né, que é a maior bacia do mundo, que está aí nos países, muitos países daqui da América do Sul, no Brasil, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela e na Guiana, e também aqui embaixo nós temos a Bacia da Prata, que é formada pela união de 3 subbacias, né, com a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Uruguai, que se formam aí, que juntas formam a Bacia da Prata. E aqui ele também apresenta, né, a bacia do Orinoco, como eu já disse, aqui na região da Venezuela e da Colômbia. Então, para exemplificar como o tectonismo influencia, né, ele traz algumas características das bacias, né, e uma das características que eles apontam, né, é que além dessa influência que o tectonismo apresenta, há um crescente aumento na atividade antrópica, principalmente aqui na bacia amazônica também, e isso também está gerando uma grande influência nas características dessas bacias. Aqui nessa ilustração feita por Castelo, a gente consegue ver como que, apesar da bacia amazônica ser uma bacia ainda pouco influenciada, como essa influência já está crescendo e como a gente já tem diversas obras de infraestrutura aqui, que a gente pode ver uma grande quantidade de barragens, algumas barragens, as que estão em branco, são barragens planejadas, as barragens em laranja são as barragens que já foram construídas, né, e a barragem em vermelho são as barragens que já estão em operação. Aqui também algumas
locais de petróleo que já tiveram a concessão da lavra, né, e alguns locais onde existe uma proposta de ter essa concessão, né, e aqui também mostra, né, as regiões que já foram desflorestadas nessa região desde 1980, e também as áreas de floresta, de reservas de florestas, né. Então, o primeiro exemplo que ele traz de como a influência do tectonismo, do contexto tectônico, age sobre essas bacias hídricas, né, eles mostram que a mudança do curso do rio Amazonas devido ao soerguimento dos Andes, que ocorreu aí entre as épocas, né, como mostra aqui na ilustração. Essas ilustrações mostram as mudanças ocorridas dentre as épocas do Miocênio e do Pleistocênio, que ocasionou o fechamento, que antes existia um fechamento, existia uma conexão entre a bacia, entre as águas na bacia amazônica e o mar ali do Caribe, que ligava com o Golfo aí de Guayaquil e de Maracaibo, só que com o soerguimento dos Andes, essa conexão ela deixou de existir, né, que nas marinhas, né, na setinha em azul, a gente vê que tem uma divisão aqui do curso de água, aqui na região da Pico da Neblina, que dividia esse curso de água em dois, né, e uma parte do curso ele ia contrária aqui à área ao fluxo que hoje em dia, né, acontece, e ele ia sentido aqui a região da Venezuela, e ligava aqui até o Mar do Caribe. E com o soerguimento dos Andes, ocorreu essa mudança de fluxo, né, e o fluxo passou a ir, né, no sentido que é hoje em dia, no sentido a ir para o Mar do Atlântico aqui, da norte do Brasil, não é? E aqui nessa outra imagem, a gente também tem esses mapas paleográficos, né, que mostram essas transições da paisagem predominantemente cratônica que existia aqui na região da América do norte da América do Sul, né, e que com o tempo foi passando, foi se transformando e foram surgindo essas regiões andinas, né. Aqui nas imagens A e B, são imagens da época do Paleocênio e do Oligocênio, e quando essa época ainda é anterior às imagens que eu mostrei no slide anterior, são mais antigas ainda, e aqui a gente pode ver que o fluxo da água era totalmente contrário, ainda não existia esse divisor de águas aqui no Pico da Neblina, então a gente tinha um fluxo que era majoritariamente indo aqui da região aqui do Pará, né, para a região aqui mais a norte, na Venezuela. E com o tempo, com a passagem, com o soerguimento dos Andes, né, esse fluxo foi sendo invertido, como a gente pode ver, até aqui a época do Pleistoceno, onde a gente que é mais ou menos aí no final da época glacial, né, que a gente já tem uma configuração mais parecida com a da época atual. E esse soerguimento dos Andes possibilitou também o surgimento dessa bacia do Orinoco, que foi formada aí entre a região da Colômbia e na Venezuela, com esse soerguimento dos Andes, que esses rios passaram a surgir aqui na região andina, né, da Colômbia, e fluem aí até o Mar do Caribe. Aqui um outro exemplo apontado pelos autores é o Atlântico aí durante a Era Mesozoica, como que ele influenciou e ele moldou a desembocadura do Rio da Prata, né, que moldou ela em uma forma de fenda. Aqui nas figuras, a gente tem na figura A o relevo da bacia do Rio da Prata, né, onde a gente pode ver aqui o Rio Paraguai e o Rio da Prata desembocando aqui de forma de fenda. E nessa segunda imagem aqui, é uma imagem do CPRM,
que eles mostram os alacogênios que foram desenvolvidos durante a separação do oceano, né? Os alacogênios, eles são fendas que não foram abertas durante o rift, né? Então, são fendas que permaneceram, que não foram, participaram do processo de ruptura. Então, eles não se romperam completamente. Então, hoje em dia, só existe essa fenda, e aqui mostra algumas fendas que influenciam aí nas bacias hidrográficas aqui do Brasil. Aqui em A é aqui essa fenda da Argentina, em T tem a fenda aqui lá da região da Guiana, em R aqui a região do Recôncavo na Bahia, e essa em B aqui na África, que ainda existe, né? E Potter, ele também fez outros estudos com base nessa influência do contexto tectônico sobre os grandes rios, e ele sistematizou e classificou os rios, os diferentes rios ao redor do mundo, de acordo com o contexto tectônico. E ele fez 5 classificações, como a gente pode ver aqui nas imagens, que foram desenvolvidas pelos autores do texto, né, o do Neil Mertz, e eu vou explicar melhorzinho cada uma dessas classificações. E o primeiro tipo de rio, né, da classificação do Potter, são rios do tipo P1, e esses rios, eles partem de uma região montanhosa, como a gente pode ver aqui na ilustração, e de uma região montanhosa com orogênese ativa, e eles partem para regiões de crátons, né, regiões mais estáveis aí da crosta, ou para crosta continentais que não são crátons, mas também são estáveis, como é o caso do Rio Colorado, na Patagônia Argentina, que a gente tem aqui nesse mapa que eu retirei da Enciclopédia Britânica de 2013. E, segundo Potter, esses rios, eles transportam uma grande carga de sedimentos, e eles transportam através das planícies e vão depositando grandes frações desses sedimentos ao longo do caminho. E podem ocorrer, essas deposições podem ocorrer em formatos de forelands, né, que são essas bacias aí de frentes de cadeias, né, ou em bacias intracatônicas aí ao longo do continente. A segunda classificação de rio do Potter são os rios do tipo P2, e como a gente pode ver aqui na ilustração feita pelos autores do texto, né, são rios que fluem paralelamente a uma região montanhosa, que essa região montanhosa é de onde eles recebem a maior parte dos seus sedimentos, né, e esses rios, muitas vezes, eles constroem cunhas deposicionais e grandes leques aluviais em junções tributárias que acabam desviando aí o curso principal do rio da frente das montanhas, né, como a gente pode ver aqui no mapa, um dos exemplos, né, que é o Rio do Paraguai, e a gente pode ver aqui nesse mapa como ocorreu realmente das frentes da montanha, né. E a terceira classificação são os rios do tipo P3, e são os rios que fluem nas depressões tectônicas entre as cadeias de montanhas, como a gente pode ver aqui na ilustração, e esse é o caso também do Rio Magdalena, na Colômbia, onde a gente tem aqui um belo exemplo, né, que acontece aqui, onde o Rio Magdalena nasce e flui aqui entre os Andes, né, entre as montanhas andinas aqui da Colômbia. E a classificação dos rios P4 são os rios que fluem através da cadeia de montanhas. E como a gente pode ver aqui nos exemplos, aqui a gente tem o rio Marañón e o rio Uricali, aqui na região do Peru, onde eles partem aí quase perpendicularmente aí à região de montanhas, né, até chegarem aqui também ao rio Amazonas. E, por último, os rios do tipo P5 são os rios que drenam em largas áreas cratônicas sem a influência de uma cadeia de montanhas, como é o caso do Rio Negro, aqui na Bacia Amazônica, né, que ele parte aí, né, de uma região relativamente plana e passa por grandes áreas cratônicas. E os autores também discorrem sobre a influência do clima nas bacias hidrográficas. E segundo os autores, as mudanças climáticas, elas influenciam
na magnitude e na sazonalidade da precipitação da chuva, e também na forma de deposição dos sedimentos dos rios, de forma que a mudança no nível dos oceanos, né, um dos exemplos que eles apontam é que a mudança no nível dos oceanos da era mesozoica, no final do período aí glacial, do período pleistoceno. Como a gente pode ver aqui nessa ilustração, a gente tem um exemplo né, que foi publicado por Rabel e Mazin, essas ilustrações, de como ocorreu a mudança na crosta amazônica entre a era glacial e o presente, né, quando na era da glacial o nível do mar estava 100 metros mais baixo do que o nível atual. Então, a gente vê aqui, com o aumento do nível do mar, hoje em dia, a gente quase não tem a deposição de sedimentos aqui na encosta, né, principalmente por causa da força da corrente, né, costeira aí do norte do Brasil, e há um tempo atrás, na época do período glacial, aí no período pleistoceno, né, no fim do período glacial, o nível do mar ele estava bem mais baixo e já se tinha a deposição dos sedimentos, né? Então, como a gente pode ver aqui com o nível alto, né, o atual alto nível do mar, a deposição de sedimentos é mínima devido à força das correntes, e durante os períodos de baixo nível do mar, o Amazonas acumulou uma grande parte de sedimentos nas suas encostas. Precipitação e a evaporação somada à taxa de armazenamento das águas nos reservatórios subterrâneos. Ele influencia no fluxo de escoamento da água, e principalmente nos pequenos rios, porque os fluxos são determinados principalmente pelo índice de precipitação sazonal, porque ele apresenta um menor estoque subterrâneo de água. Então, ele apresenta um menor estoque de água subterrâneo, mantendo o nível dele estável, né, ao longo do ano, de forma que o regime sazonal das chuvas, ele vai acarretar em uma grande influência aí no fluxo, né, no porte do fluxo, na magnitude do fluxo desses rios. Aqui uma outra influência do contexto tectônico. O contexto tectônico influencia na forma desse sedimento, no tipo de sedimento, sendo que a gente pode, hoje, né, a gente vê que os rios da bacia amazônica, eles recebem pouca carga de sedimento devido ao escudo aí florestal, de silt e argila. E os canais rochosos, eles exibem um forte controle estrutural sobre os rios. E já nos rios íngremes dos Andes, né, esses rios fluem em vales estreitos, né, dos leitos rochosos, só que o fluxo é constantemente interrompido por terraços de cascalhos, ao longo das cadeias de montanhas e influenciando no curso do rio, né? Aqui com essa imagem a gente só tem uma ilustração, né, nas características dos segmentos de rios, se são rios mais propícios, né, ao intemperismo, à erosão, ou são rios onde se tem mais o transporte de sedimentos, né? E um outro assunto abordado no tema é como que a influência antrópica nas bacias hidrográficas, elas apresentam uma tendência de crescimento, que elas estão cada vez mais influenciando, né, as bacias hidrográficas aqui da América do Sul, devido principalmente às obras hidrelétricas, né, e às grandes obras de navegação, e também ao deflorestamento. Aqui nessa imagem, a gente tem o Rio Paraná, que é citado pelos autores como um dos rios mais influenciados, das bacias, de 20 barragens
construídas aí ao longo do Rio Paraná, de forma que essas barragens estocavam cerca de 60% do fluxo anual do rio. E de forma que o padrão sazonal dos rios, por causa dessa barragem, né, já foi significativamente alterado. Fato que, somado à poluição, né, como todo mundo sabe que existe, a poluição oriunda dos efluentes agrícolas, industriais, vem causando uma perda no potencial de pesca, como citou Queiroz em 1990, mas também de regeneração dessas áreas também. Aqui é só um exemplo que eu trouxe da hidrovia na região do Rio Paraná, e que é na região entre mas é só presente do mundo, até que a usina de Três Gargantas lá na China foi construída. E essa importante, né, hidrovia aqui, ela é responsável, né, pelo transporte, aí se transporta muitos produtos. Vocês estão me escutando, pessoal? Às vezes está falhando, mas está dando para escutar. Isso. Estão me escutando? Sim, mas tá falhando um pouco, mas continue, por favor, Daniela. Tá, então vou voltar. Tá prazer. Sobre como a influência antrópica afeta, né, nas bacias hidrográficas do Rio Araguaia, e que ele mostra como as taxas de deflorestamento, elas têm uma tendência de aumento, uma tendência crescente, como que elas acarretam em mudanças grandes aí nas bacias hidrográficas. E esse estudo do Santos, de 2019, eles mostraram como que foi desenvolvido o canal de Urucurituba, que era um canal que não existia e passou a existir, e são áreas que elas foram de 2015, que ela passou a fluir aqui, ó, pela região deflorestada, e foi até atingir o rio Amazonas. Então, a gente vê aqui o finalzinho, né, aqui a área já próxima da costa, né, do rio Araguaia, ela está secando, e a água do rio Araguaia está passando pelo rio Urucuritiba e indo para o rio Amazônia, e está causando, né, uma grande perda ecológica, um problema socioambiental aí nessa região do Araguaia, que está começando a sofrer com a seca. Conseguido Tá travando muito, né?
Bem, a gente pode fazer o seguinte, a Daniela e o Lucas não estão ouvindo, mas como alternativa que a gente pode fazer, eu vou pedir a eles que gravem as duas apresentações. A gente está ouvindo, professor. Ótimo, ótimo, Daniela. É porque é o seguinte, ele veio bem, aí de repente, mais ou menos, quando você saiu ali do contexto de explicar os tipos de rios, né, dos autores, e foi entrar na influência antrópica, aí começou a travar demais, sabe? Então, o que eu vejo é uma alternativa, é que vocês gravem na casa de vocês a apresentação né, dos dois artigos, tá? E tentem baixar para o YouTube, coloquem no YouTube, e depois disponibilizem o link do YouTube no grupo do WhatsApp, e a gente vê. O que você acha? Tá, sem problemas, a gente pode fazer isso sim. Porque está muito interessante, mas como ora a sua voz some, ou às vezes ela embola tudo, né? Ela dá uma travada e depois embola tudo. Então prejudica o entendimento dos demais do que você está falando, né? E isso é normal nas redes, né, que tem problemas. Então, talvez vocês consigam gravar e tentar baixar para o YouTube, né? Às vezes de madrugada melhora, às vezes à noite melhora, né? E aí vocês coloquem o link e as pessoas vão ver ambas as apresentações lá. Pode ser assim? Pode ser, sem problemas. Até, pessoal, me desculpem, mas realmente eu não sei o que está acontecendo com a nossa internet esses dias. Ela está muito ruim. Semana passada ela estava normal, mas essa semana ficou desse jeito. Mas à noite o sinal realmente fica muito melhor. Eu morei... Então a gente vai gravar essas apresentações e divulgar para vocês. E fique tranquila quanto a isso. Eu morei, antes de morar onde eu estou morando, que é na frente do Campo da Água Limpa, eu morei na Bauxita, tem 2 anos, né? Quase 2 anos. E era impressionante, né? Do lado da UFOP, né? Num lugar populoso, e a rede caía direto. Era insuportável. É verdade, é mesmo. Então, assim, essas coisas acontecem, né? Então, vamos, sem problemas, né? Vamos criar uma alternativa aí, né? Para que seja apresentado as coisas de vocês, né? E aí, só para a gente não perder esse momento, para as tarefas da semana que vem, vocês façam previamente também isso, né? E aí a gente pode discutir, já façam isso, põem o link, né, da semana que vem também, e a gente discute via, né, numa aula aqui, né, na sexta-feira que vem, todos os que vocês colocaram lá, os de agora e os da frente, da semana que vem, ok? Tá, sem problemas, a gente faz isso sim. Combinado, professor. Mas então, a minha apresentação, você quer que eu tente fazer mais tarde, por exemplo, depois das outras apresentações, ou eu faço direto essa gravação? É melhor fazer a gravação, sabe por quê, Lucas? É que às vezes começa a travar e aí a gente perde o pique, né? E para vocês também é frustrante, né? Se tiver um trabalho grande para fazer, a qualidade está muito boa e a coisa não flui, né? Mas sem problemas, grava, né? Grava que fica melhor, tá? Tá, sem problemas, a gente grava sim. Combinado, então. Tranquilo. Então vamos para o outro grupo. Ô, professor, eu Oi. só fiquei na dúvida numa coisa. Aí, no caso, todo mundo vai gravar e postar no YouTube, e aí depois na aula de sexta-feira, a gente vai só comentar, é isso? Não, veja, vocês vão apresentar. Se tiver tudo ok, eu pego essa parte, estou gravando isso aqui tudo, né? Aham, Aí eu ponho no YouTube, né? sim, E coloco também o link. Por quê? Caso o Lucas e a Daniela não tenham, né, também problema de audição agora, eles sim. podem aproveitar as apresentações lá, ok? Não, mas eu perguntei mesmo, foi semana que vem, assim. É que se eu falo que eles já podem, se eles. Não sei se eu falo isso, se eu perdi assim, que eles Falei. poderiam gravar para semana que vem também? Sim, se vocês puderem também, fica tudo melhor, né? Tá, De tal maneira que aham, ninguém perde. Se vocês conseguirem colocar até quinta-feira, por exemplo, no sim, YouTube, a gente reservaria a sexta-feira para conversar sobre eles, né? tá bom, combinado. Sobre o que foi feito e discutir alguma coisa,
né? Fica mais tranquilo. Sim, perfeito. É com vocês, com o grupo. Agora, semana que vem tá mudado, né? Semana que vem os grupos vão ser mudados, aí vocês vão ter que se organizar, né? Uhum. Ok. Então agora é com outro grupo, que é os demais, né? O Luciano, a Denise e a Pamela. Sim, eu vou compartilhar. Denise, Luciano, pode começar pelo dos rios tropicais? Sim, sim. Eu só É, eu peço que, então, Daniela, é só parar a apresentação daí, porque ela está isso, em tela ainda. por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo parar aqui. Peraí. Eu vou colocar para eu apresentar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, vai dar certo, professor. Tá falando que eu vou substituir a dela. Uhum. Ok. Eu parei a minha aqui, Ok, pessoal. Tem obrigado. problema não. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, sim. Só não está Sim. em tela cheia. Ai, deixa eu ver aqui. Não tá ficando tela cheia? Você tem que. Aqui, não é? É aí. Mas realmente você tá Aqui, ó. clicando e não tá acontecendo nada. Só fica assim. Uma alternativa sua é você, antes de você apresentar, Aham. aqui, colocar para apresentar, você põe tela cheia, depois você volta para essa tela alternando, tá? A tela do. Aonde que é a tela cheia, professor? Não, dentro do PowerPoint mesmo, você coloca a tela cheia lá. Tá? Mas eu não sei onde que bota aqui, não. Clica F5, Pamela, talvez dá certo também. Aí, não dá não. Tá ficando assim mesmo. Então, você, por favor, saia, Aham. volte de novo, né? E pode sair da apresentação também, do modo apresentação aqui agora, né? Já saí. Esse aqui é o modo de editar mesmo. Ok. Não, tudo bem. E aí agora você tenta novamente. Não. Não, então saia do Excel, Fecha o PowerPoint. PowerPoint e. Oi, Pamela. Por curiosidade, quando você põe apresentar a tela aqui no Google Meet, você está colocando apresentar a tela inteira ou uma janela? Uma janela. Tenta colocar apresentar a tela inteira. Ah, tá. Beleza, eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que é por aí. Cada um tem um estilo, né? Eu faço com uma janela, mas eu faço um truque antes. Tudo bem. Não deu. Agora Deu. foi sim, viu? Foi? Ah, pra mim não foi, não. Então tá bom. Vamos começar, né? Então, gente, boa tarde, né? O meu grupo, né? Eu, a Denise e o Luciano, nós vamos apresentar o artigo denominado Tropical Rivers. Esse artigo foi escrito pelo Latrubesse, não sei se é assim que fala, Estevô Stinha, acredito que seja assim. Deixa eu só colocar aqui. E foi escrito em 2005. As regiões tropicais, né, as zonas tropicais, elas abrangem grande parte do território do nosso planeta e dentro dessas regiões estão inseridos rios de grandes dimensões. Entretanto, poucas pesquisas foram realizadas acerca desse tema. E sendo assim, né, os autores, eles fornecem um resumo neste artigo eles fornecem um resumo acerca dos rios tropicais e também um preenchimento de algumas lacunas do conhecimento, né? O foco do trabalho se deu em rios que drenam os trópicos úmido e úmido seco, também com regiões com pluviosidade acima de 700 milímetros por ano,
e em bacias hidrográficas com a área variando entre 10 elevado a 4 a 6 vezes 10 elevado a 6 quilômetros quadrados. Então, né, as zonas tropicais, elas são delimitadas pelo Trópico de Câncer, aqui ao norte, e pelo Trópico de Capricórnio ao sul. E essas regiões são caracterizadas pela ausência de invernos rigorosos, devido à grande incidência de luz solar, e também pela baixa variação de temperatura. A pluviosidade, né, ela corresponde ao principal fator determinante das estações nos climas tropicais. E a partir desse fator, é possível fazer a definição das zonas subclimáticas. Então, as nossas zonas de interesse, né, que são as zonas úmidas e úmida seca, a zona úmida, ela apresenta uma pluviosidade maior do que 1.800 milímetros por ano, mas isso também é bem variável, né? E as zonas úmidas secas, elas apresentam uma pluviosidade entre 700 a 1.800 milímetros por ano. E nas zonas tropicais, a gente tem essa zona de convergência intertropical, que corresponde a um dos sistemas meteorológicos mais importantes atuantes nos trópicos. E essa zona, né, é a principal fonte causadora das chuvas fortes e também das condições de mau tempo. E a maior movimentação dessa zona de convergência ocorre sobre a África e também na parte oriental do Oceano Índico. Aqui, né, os climas que são alvo desse trabalho, o primeiro deles é o clima tropical úmido, em que apresenta temperatura entre 24 e 30 graus, com uma oscilação anual baixa de 3 graus Celsius. A pluviosidade média desse clima é 2.000 milímetros por ano, mas aqui, né, tem algumas exceções. Por exemplo, tem uma floresta na Colômbia, não sei se fala a floresta do Choco. Nessa floresta já foi registrada uma pluviosidade de 10.000 milímetros por ano. E também a distribuição, né, da pluviosidade, ela varia. Por exemplo, em Rio Branco, né, na região amazônica, já foi registrada uma pluviosidade apenas de 100 milímetros durante 3 meses, do mês de junho até o mês de agosto. E aqui tem um clima tropical úmido seco. Esse clima ele é localizado nas periferias das florestas tropicais. E as florestas tropicais, né, elas correspondem à vegetação típica das zonas tropicais, dos climas tropicais. O clima tropical úmido seco, ele é caracterizado por padrões de umidade sazonal rítmicos muito pronunciados, e a alternância das massas de ar marinho tropical e continental, né, domina as estações nesse tipo de clima. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando alguns dos domínios geológicos e geomorfológicos possíveis, né, em que os rios drenam, e eles drenam, né, uma grande variedade de terrenos. Então, aqui a gente tem, né, os cinturões orogênicos, que correspondem a estruturas formadas pela convergência de placas tectônicas, principalmente durante o Cenozoico. Temos também os planaltos e as plataformas sedimentares basálticas, e como exemplo aqui no Brasil a gente pode citar as bacias sedimentares paleozoicas e mesozoicas, da parte central do Brasil. Tem-se as áreas cratônicas, que são constituídas por rochas ígneas e metamórficas, né, de idade pré-cambrianas, que não apresentam cobertura sedimentar. Tem também as planícies baixas em bacias sedimentares, né, que incluem as bacias do tipo foreland ativas, que são relacionadas com cinturões orogênicos, e os rios de grandes dimensões, eles costumam drenar, né, diferentes tipos de terreno, então por isso que tem essa categoria aqui também de terreno misto. Pronto. Pode ir, Denise. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre a hidrogeologia dos rios tropicais, e nessa parte os autores eles vão comentar principalmente os 10 maiores rios do mundo em termos de vazão, em que eles possuem a captação, né, uma vazão maior que 10.000 quilômetros quadrados, e também a precipitação anual de 700 milímetros.
Dentre esses rios, os 8 principais, o rio Congo, né, num país de continente africano, Zaire, Orinoco, que eu acho que é na Venezuela, e também o rio Brahmaputra, no continente asiático, Paraná, na Argentina, e também o rio Amazonas, né, seus afluentes, Rios Negros, Madeira e Japurá. Eu coloquei esse modelinho aqui 3D, agora não vai dar para mostrar, mas era só para exemplificar, né, as regiões dos trópicos, em que o Trópico de Câncer, né, fica no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, que é abaixo da linha do Equador. Isso é muito importante porque vai influenciar na intensidade pluviométrica, né? Com os solstícios de inverno no Trópico de Câncer e o solstício de verão no Trópico de Capricórnio. Então, essas informações são importantes que vão determinar a vazões nessa parte. Pode passar. Será que poderia dar um zoom, Pamela, fazendo um favor? Zoom? Não sei se dá sim. Beleza. Aqui eu recortei uma parte da tabela onde eles mostram os países com o nome dos rios. Ao lado tem uma legenda, né? Os rios da bacia amazônica, eles possuem uma letrinha, a letrinha A. Os rios da bacia do Congo, da bacia de Orinoco e da bacia dos Tocantins. Eu peguei essa parte e então a gente tem a descarga média anual por metros cúbicos por segundo, e a outra variável é a drenagem por área, a vazão e a produção de sedimentos. A gente observa que, em primeiro lugar, né, o rio Amazonas, ele possui essa média de 209 mil, e a produção de sedimentos também se encontra entre uma das maiores. A gente observa aqui também outros, né? O Cayali, que fica no Peru, que possui também uma alta produção de sedimentos, e também entre outros exemplos. Pode passar. Okay. Agora, nesses gráficos, os autores eles vão mostrar essa média, né, entre a variabilidade de vazão para os rios em diferentes condições hidrológicas e morfoclimáticas, considerando também para grandes bacias. Temos no eixo X a vazão máxima e a vazão média, e no eixo Y a vazão máxima e a vazão mínima. No primeiro parâmetro, né, a gente tem as florestas tropicais. Segundo, úmido seco, as monções da Índia, semiárido, os biomas tundra e o temperado. Podemos observar nesses monçonais, né, que está no símbolo de triângulos, eles são o que maior possui essa variável entre a vazão máxima e a vazão média, e também nessa vazão máxima e mínima. Então, isso ocorre também porque nessas monções da Índia, né, eles ocorrem alta pluviosidade e ocorrem enchentes. Essas chuvas de monções se dá pelas oscilações dos ventos, sim, que vão para essas regiões, então acaba influenciando também nessa vazão máxima e mínima. Pode passar. Na variável transporte de sedimentos, os autores também correlacionaram entre rios orogêneos continentais, rios insulares e os rios meandrantes da várzea sudoeste da Amazônia. Aqui ele também
observa a área de drenagem e também as anuais de vazões. A gente percebe que varia e também os rios orogênicos continentais são aqueles que produzem que ocorre maior transporte de sedimentos entre as variáveis de vazão e em comparação com a área drenada. Pode passar. E agora, o bioma de regime de floresta tropical dominante com o regime úmido seco. Observamos também no eixo Y os sedimentos, né, a produção de sedimentos e a área drenada. Na legenda diz os rios que drenam os planaltos de áreas cratônicas em trópicos úmidos secos e floresta tropical. Observamos então, né, o bioma de regime úmido seco dominante, ele possui a maior produção de sedimentos em comparação com os regimes de floresta tropical dominantes. E nisso a gente pode observar também, né, que varia de 0,1 até 100 por MT ano, enquanto a drenagem também tem essa variação. Pode passar. E aqui nada mais é, né, uma síntese dessa variação de produção de sedimentos por toneladas vezes a vazão média. Aqui a gente observa que é muito variado e os autores colocaram os principais rios tropicais que possuem essa vazão máxima em relação à produção de sedimentos, variando entre 100 na vazão de descarga por metros quadrados por segundo e a uma produção média de até 2.000 por toneladas ano. Lembrando também que a morfologia do canal dos rios tropicais, eles estão ligados entre duas variáveis. Elas são as variáveis neotectônicas e a topografia. Como a gente observou nessas últimas apresentações, a estabilidade tectônica, né, dos antigos dobramentos, como áreas cratônicas e também áreas que são orogenicamente ativas, né, que onde ficam os Andes, elas interferem na morfometria desses canais. E observa também que os rios presentes nos cinturões orogênicos possuem canais mais sinuosos. E os rios que drenam os planaltos, áreas cratônicas, desenvolvem-se em canais de baixa sinuosidade. Aqui só uma imagem que os autores utilizaram também dos padrões de canais em rios tropicais. Na letra A, a gente observa o Rio Negro. Ele possui uma morfologia entrelaçado. No B, o Purus também, que é um rio que nasce no Peru, em Ucayali, e também tem parte no Brasil, na parte da região do Acre, e com um canal meândrico. Na letra C, a gente observa no Rio Paraná, ele também possui um canal retilíneo, e no D, o Mekong, eu esqueci onde que fica, eu acredito também que no continente asiático, ele possui um canal entrelaçado e meandrante. Tá. Dando prosseguimento aí, a próxima seção do artigo, né, quando ele trata especificamente, né, dos processos fluviais, né, das formas de relevo, estratigrafia, né, e como é que é o status atual do conhecimento disso em relação à questão dos rios tropicais, né, e o principal ponto que ele destaca é que os modelos atuais, né, utilizados para a compreensão dos sistemas mais antigos, eles são pobres e incompletos,
né? E ele trata disso, mostrando que isso tem a ver com a escala em que eles foram desenvolvidos, e também tem muito a ver do que até foi a última aula do Paulo, né? Que ele mostrou que boa parte desse conhecimento foi desenvolvido fora dessas zonas, né? Então, estudando padrões aí de canais que não necessariamente cobrem todos os padrões que a gente tem aí dentro das regiões tropicais, né? E ele chama a atenção, né, de que novos estudos, né, vão abrir novas possibilidades de interpretar essas sequências sedimentares mais antigas, né? E aí ele chama a atenção, inclusive, daquele aspecto também que eu cheguei a perguntar ao Paulo na aula, né, que era a questão dos avulsões e dos megalecs, né, que ele diz que tem importantes regiões com esses padrões de canal nas regiões tropicais, e que o ganho de entendimento desses padrões vai auxiliar aí em entender sequências antigas, né? Ele chama atenção também para a interação entre as formas fluviais, a interação entre as formas fluviais e eólicas do relevo, especificamente por um aspecto em que existem muitas zonas sedimentares, né, do final do quaternário nessas zonas tropicais. E aí ele chama atenção também que o ganho de entendimento sobre essas interações também vão auxiliar no ganho de entendimento aí do aspecto da estratigrafia nas zonas tropicais. Próximo. Aí ele entra, né, numa seção importante do artigo, né, onde que ele discute a questão das influências antrópicas, né, e dos impactos humanos sobre esses rios tropicais, né. Nessa seção ele vai explorar bastante, né, dicotomias, né, de alguns aspectos específicos, né, mostrando como a ação antrópica, né, ela vai influenciar de maneiras diferentes, né, a questão dos rios tropicais, né. Um dos aspectos que ele chama atenção, e também foi tema aí da última aula do Paulo, né, a questão da construção das barragens, né, e que elas provocam aí alterações, né, no que se refere aí à questão do fornecimento de nutrientes e transporte de sedimentos, né, que vão influenciar aí a questão dos ambientes, né, como suporte para alguns organismos, enfim. Então, vai interferir na questão ecossistêmica, né? Então, esse é um dos tipos de intervenções humanas que vão provocar impactos aí sobre a questão dos rios tropicais, né? Ele chama atenção também, né, de como a questão da disponibilidade hídrica, ela também interfere, até mesmo economicamente, né, nessa questão. Igual ele mostra, né, que o Brasil, situado numa dessas regiões tropicais, ele tem grande potencial em termos de agricultura, né, e isso tem a ver até com a questão da disponibilidade de águas, e isso leva a uma grande demanda também para água, para abastecer esse tipo de indústria, e em contrapartida ele mostra que o tipo de agricultura que se desenvolveu em outras regiões, como por exemplo na Índia, ela foi totalmente diferente, justamente por essa pequena disponibilidade hídrica, né, para fomentar esse tipo de atividade, né. E na mesma medida, ele mostra essa dicotomia, né, dessa necessidade de água por essas regiões versus, né, os grandes prejuízos provocados, né, pela questão de inundações nessas regiões em função, por exemplo, das monções, né. E aí ele mostra, né, que em algumas regiões específicas da Índia, ela chega a ter 40 vezes mais prejuízo do que qualquer outra região que sofre inundação no mundo, né. Por último, ainda dentro dessa questão das influências antrópicas, né, ele vai falar da questão da atividade de mineração, e ele vai mostrar em dois aspectos diferentes, né, vai chamar a atenção para a mineração de ouro, principalmente, né, na região amazônica, nos anos 80 e 90, né, e nesse aspecto ele chama a atenção que a questão do aporte de sedimentos para os rios, ela era pequena, né, chegando a ser até irrisória em algum caso, mas, entretanto, a questão de aporte de elementos químicos contaminantes, ela foi muito importante, né?
Em contrapartida, ele vai mostrar que na região da Nova Guiné, no Rio Fly, aconteceu exatamente o oposto, né? E lá a questão da mineração ela tem contribuído com importantes aportes de sedimento para esses rios, né? Então ele usa bastante esse caráter de dicotomia nessa seção do artigo. Próximo. E aí, as principais conclusões, né, do artigo, além dessas que a gente veio citando aí ao longo do trabalho, né, é que ele cita, né, que os rios tropicais eles possuem um importante papel e não recebem a devida atenção, né, no que se refere aos aspectos geomorfológicos, né. Na medida que haja ganho em termos do conhecimento geomorfológico, isso vai permitir, né, que as pessoas responsáveis aí pela gestão fluvial, né, nesses ambientes, elas possam diminuir os erros que vêm acontecendo nessas regiões, né. E ele diz, né, que essa geomorfologia fluvial ela tem avançado muito nas últimas décadas, né, e poderia aumentar muito mais seu quadro conceitual em relação à questão dos sistemas tropicais, né, sobre todos esses aspectos que a gente veio comentando aí ao longo do artigo. Ok. Vamos conversar um pouquinho sobre o artigo? Vamos. Vamos. Então, começando pelos os que leram, o que vocês acharam de mais importante e concernente com aquilo que a gente tem conversado ao longo do curso, né? A despeito de que eu só coloquei o conjunto de informações na quarta-feira, né? Essa semana ficou um troço meio complicado, né? Mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Para mim, Paulo, inclusive, a sua última aula foi decisiva, assim, para um entendimento mais pleno, assim, do artigo, né? Eu tenho menor background, né, do que os demais aqui em relação a essas questões, então tinha muita coisa que tinha ficado um pouco nebulosa, a questão do entendimento, né? Principalmente por não conhecer, talvez, todos os padrões aí de geomorfologia dos rios, né? Então, isso me ajudou bastante. Mas o artigo é bastante rico, principalmente na questão de exemplos, né? E ele é organizado muito nesse sentido de mostrar algumas dicotomias, né? Entre comportamentos dos rios nesses ambientes tropicais, né? Então, ele tenta mostrar a diversidade de comportamentos que existem dentro dessas regiões, e eu achei isso bastante interessante, assim. Sim, e os fatores também, né, que controlam, que podem controlar, pode afetar também na morfologia mesmo dos rios. E é muito, eu acho até triste, né, assim, não ter tantos estudos relacionados aos rios tropicais, porque na maioria das vezes mesmo, né, os estudos são feitos mais na Europa, Estados Unidos, etc., pelas condições também geológicas deles, né? Porque aqui é tudo muito intemperismo, né? No caso de rochas e tudo mais. Aqui é tudo intemperizado e lá é tudo um pouco mais fresco. E sendo que existem tantos rios importantes aqui, né? E realmente o conhecimento acerca da morfologia e da biota e tudo mais é muito importante. Eu até lembrei, professor, daquele campo que a gente fez. Eu não sei se foi isso mesmo, porque foi há muito tempo que a gente foi lá para o Rio de Janeiro, para a região dos lagos, em que o mar estava, esqueci o nome da cidade, que o nível estava subindo, né? E aí eu sei que é porque parou de chegar sedimentos no mar, então começou a ter um processo maior de erosão, aí o nível foi subindo, eu acredito que foi isso. A Tafona, na foz do Rio, a Tafona. do Sul. Isso mesmo. E é muito importante, porque igual aquela obra que teve, né, de transposição do Rio São Francisco, imagina se fizesse alguma coisa errada, né? Se não levasse em consideração toda a biota, todos os seres, né? Todos os organismos que dependem daquele bioma ali. Então, acho que é isso. É de grande importância mesmo. Pama, você pode ter certeza que lá no Rio São Francisco houve uma série de erros. Ah, eu imagino. Essa coisa muito séria, né? E a gente comenta na semana que vem, né? Semana que vem, mais sobre os impactos, sobre determinados aspectos relacionados a isso. Mas, de fato,
esse artigo traz isso, né, a possibilidade de conexão das duas coisas, né? Sim. Professor, e também eu achei muito interessante, né, essa correlação entre os cinturões orogênicos e áreas cratônicas com o predomínio dessas morfologia dos canais, também linkando com produção de sedimentos, vazões. E outra coisa, eu acredito também, né, como o artigo é de 2005, que hoje os estudos dessas áreas podem ser mais viáveis, não tão morosos como antigamente, como possuímos o geoprocessamento, as imagens de satélite. Então, acredito que esses estudos devem ter avançado em uma vertente. Denise, tem dois aspectos aí, né? É verdade, né? 2005 para 2021, nós tivemos 17 anos de quando o artigo foi publicado, né? Se por um aspecto a tecnologia ela avançou, por outro aspecto, os autores com experiência de análise são os mesmos, né? E a maioria está aposentando. Então, ali tem dois dos autores que eu conheço, que é o Edgardo Latrubes, que é um argentino que andou pelo Brasil, né? Trabalhou na Universidade Federal do Acre, depois foi para a Universidade Federal de Goiás, depois foi para a Argentina, Universidade, acho que de La Plata, e agora está nos Estados Unidos. O outro autor é o Estevô, José Cândido Estevô, que é brasileiro, né, professor da Universidade de Maringá, também aposentou. Então, se melhoram, por sua vez, né, as tecnologias, né, as pessoas mais velhas elas vão ficando pouco adaptadas às tecnologias novas ou estão em fase de aposentadoria, né? Então, é necessário, é importante a tecnologia, mas é necessário que amadureçam as pessoas que lidem com os rios, né, com esses sistemas. Então, é um problema que nós estamos vivendo aí, né, de avanço de tecnologia versus necessidade de maturidade, né, científica, que não é, como eu vou dizer, não é só ter um instrumento, né, é preciso conhecer muito, preciso estudar muito, né, para poder avançar. Então, nós estamos no meio disso aí, né? Aí depende das gerações que aí virão, né? E as que já estão, né? Mas, em relação a esses artigos, né, tanto da Daniela e Lucas, quanto de vocês, né, eles começaram com essa visão mais geral, não é isso? Essa visão é importantíssima, né? Para a gente poder entender o particular, né? E aí, É a base, né? e nesse artigo especificamente, né, que vocês apresentaram, isso é fundamental, né? Ter uma noção do geral, né? A gente vai do geral para o específico, para poder ter a condição de aplicação, né, de avanço, né? É isso. Daniela e Lucas estão por aí? Sim, professor, estamos. Achei muito interessante o texto e a apresentação, parabéns, pessoal. E gostei muito também dos temas abordados no finais, né, da discussão final, com relação a essa abordagem, né, do problema, principalmente da mineração, sobre os sistemas hídricos, ainda mais porque a gente acabou de, aqui no quadrilátero, né, passar por dois eventos grandiosos aí nessa área, dois grandes impactos que ocorreram, né? Eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu sou engenheira de Minas, e esse rompimento da barragem ocorreu bem no final da minha graduação, e isso acabou influenciando muito também na minha carreira, né? Mas eu acho que é muito importante a gente estar sempre trazendo esses temas para a sala de aula e para tentando relacionar eles com cada assunto abordado. Isso. No fundo, Daniela, você foi impactada, né? O curso de engenharia de Minas foi impactado pelos desastres, né? E isso é importante que a gente veja, da mesma forma que é importante a mineração. Agora, mais importante é uma mineração feita com racionalidade, com respeito às questões ambientais, né? Exatamente. E tecnológicas, o que a gente sabe que não aconteceu, né? Então, assim, é uma mudança importantíssima, né?
deixa eu voltar um pouquinho. A desgraça, a catástrofe, ela não tem preço, né? Mas ela vai ter um impacto na melhoria da formação dos novos engenheiros, né, que lidam com a mineração, tanto da geologia quanto da engenharia de minas, né? Porque eles vão trazer com eles uma visão muito mais preocupada, né, com o resultado das ações, né? E isso não justifica, né, e nem atenua o problema, né, mas eu tenho certeza que o cuidado vai aumentar, né, com a geração que foi impactada nisso aí, né? Sim, professor, eu torço para isso também. Eu pude ver em muitos dos meus colegas uma preocupação e uma revolta também, em saber que a gente faz parte de um sistema que é muito difícil a gente mudar, mas a gente tem que se manter firme, né, na nossa opinião, e pensando que isso a gente não pode só pensar no econômico, a gente tem que pensar no sustentável, tem que pensar no ambiental, porque a nossa casa é o futuro, né? Então, eu tenho que assumir que eu fiquei um pouco triste com a posição de alguns professores, mas contente em ver a posição de outros professores que se posicionaram. De forma nenhuma nego a importância da mineração, inclusive porque, para mim, sempre eu vi como uma arte, né, apesar de toda a importância, eu sempre vi a mineração como uma arte, mas acredito que sim, que acho que muitas pessoas aprendem com os erros, né? Aprendem com os erros da história aí. A gente vai ter oportunidade, né, de discutir isso mais na semana que vem, né? Ou pelo menos os vídeos que eu vou gravar vão estar mais associados a essa preocupação, né? Mas da mesma forma que, por exemplo, no início dos anos 40, 50, né, os biólogos tinham além de lecionar, tinha uma profissão mais preocupada com a produção, né? E que depois do advento do ambientalismo, né, que veio aí nos anos 70, mudou, né, ampliou-se para uma área preocupada com a conservação, né? Isso está acontecendo, né, com diversos campos do conhecimento. Com a geologia, por exemplo, é nítido isso, né? Ela hoje tem, eu mesmo, né, milito com isso aí, né, com a geoconservação, com a geoética, né, que são conceitos que vieram, né, nesse processo de transformação, né, de levar, né, as pessoas a uma preocupação maior com a necessidade de preservação das condições adequadas de vida, e vida no sentido mais amplo possível dentro do sistema Terra, né? Então, isso vai acontecer, né, tem acontecido com os diversos campos do conhecimento, e evidentemente que existe um embate aí, né, com os interesses capitalistas. E aí a palavra capitalista aí não vai pejorativamente, não, vai dizer com isso, o que é o capitalismo, né? E esse embate vai ser um embate da geração de vocês, né? Muito mais do que a minha, né? Mas as posturas vão mudar, eu tenho certeza absoluta, né? Sim, está mudando. Está mudando em várias áreas. Os valores são, né, que vão ser incorporados vêm das nossas cicatrizes, né, igual a vida, né? Então, esses dois desastres aí, mais a ruptura daquele navio de petroleiro lá no Golfo do México, né, e outras coisas mais, são cicatrizes da humanidade que vão fazê-la, né, modificar aí, né? A Chernobyl também causou isso, né, e assim vai, né? São as cicatrizes que a gente leva que faz mudar, né, o posicionamento, pelo menos da juventude, das pessoas mais novas, aumenta essa preocupação, né? Mas vamos em frente aí, senão a gente fica numa discussão que é muito boa, muito interessante, né? Mas ela vai ficar para a semana que vem, né? Ô, professor, eu só queria fazer um comentário, achei interessante também a apresentação deles, o texto falando sobre as bacias das regiões tropicais, né? Eu acho que tem tudo a ver com os outros dois textos, né, o que a Daniela apresentou, que fala da atividade tectônica e das glaciações, né, da importância dos climas regionais na dinâmica fluvial dessas bacias. E eu não sei se eu vou chegar até a oportunidade de apresentar, mas aí o texto 2 ele já é uma coisa bem mais específica, né,
olhando para as bacias localizadas na região do semiárido brasileiro, e com isso eu achei que era interessante que ele traz algumas coisas dos conceitos, tenta aplicar e percebe que existem algumas dificuldades de aplicação, né, em alguns rios, e também leva em consideração essa grande atividade antrópica que existe, né, a quantidade de barragens. Eu mesmo não tinha noção que era, né, só no estado do Ceará, só no rio que ele analisou, que é o rio Jaguaribe, são mais de 4.000 barramentos, e a gente precisa, inclusive, acelerar o processo de estudo dessas áreas, porque essas áreas estão sendo transformadas, estão sendo modificadas, você tem que ter os dados de antes dessas modificações para entender melhor o que está acontecendo com a instalação de novas barragens, de transposições de bacias. Então, é um conhecimento que é urgente para a gente conseguir se planejar e prever melhor as consequências das construções que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, planejá-las de forma mais eficiente, né, de forma mais... acho que até utilizando melhor o conhecimento que já existe na ciência, que eu acho que muitas vezes ele é abandonado por uma questão prática de você tentar fazer um projeto andar, né? Eu acho que uma pesquisa que eu encontrei bem interessante falava sobre a eficiência de grandes barragens em relação a médias e pequenas barragens hidrelétricas, mostrando que, embora na teoria, em muitos projetos, mostrassem como se as grandes hidrelétricas elas fossem muito mais eficientes em questão de custo-benefício, na prática, elas saíam muito mais caro, inclusive, assim, muitas vezes 300% a 400% a mais do que era previsto no projeto, o custo de implantação. Elas normalmente atrasam muito mais, e o custo que você tem de manutenção e de instalação de uma infraestrutura muito maior, de cabeamento, de levar essa energia, né, das hidrelétricas para locais muito distantes, fariam com que, se fossem melhor planejadas médias e pequenas barragens em diversos pontos, você poderia abastecer com energia de forma mais eficiente, mais econômica, né, e com menos gasto de manutenção, com menos desvio de verba, com outros problemas que também tem dessas obras superfaturadas, mas fica um pouco do megalomanismo humano também, né, na nossa forma de administrar o patrimônio público. Ainda mais num país como o nosso, que é um país, né, que é uma colônia, né, no sentido que o que faz para gerar coisas para mandar para fora, né? Isso foi na época da colônia e continua sendo, né? Todo mundo sabe disso, eu não estou falando novidade nenhuma, né? Você se preocupa com o que vai para fora, né? É como se fosse uma colônia mesmo. Agora, a gente vai ter, né? Você vai gravar isso aí, a gente discute, né, Lucas? Na semana que vem a gente conversa com essas coisas aí, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, quanto mais... A gente está sempre... Não se iludam, né? Esse artigo que o Lucas falou, né, que tem as, não sei quantas, 4.000 barragens, né, no Jaguaribe, o que acontece? Que não é uma questão só de empresas, né, de interesse... Não, é a própria noção utilitarista que o ser humano, né, inclusive no semiárido nordestino, que é o mais populoso do planeta, né, tem em relação à natureza. Né? Como eu leciono lá em Universidade Estadual de Feira de Santana, a minha dificuldade lá é conseguir rios do semiárido, né, que tem uma mancha de semiárido muito importante ao noroeste de Feira, né, conseguir rios em condições de estudar os sistemas naturais, porque você não acha. Simplesmente está tudo barrado, tudo cheio de intervenções. Então, assim, está uma dificuldade muito grande. Estou tentando, né? E a gente tenta de diversas maneiras. Você vai construindo o conhecimento de diversas maneiras, né? Para poder... Porque também não tem na literatura, é pouquíssima coisa, né? Mas, enfim, isso são... esse segundo artigo, né? Que eles vão gravar e a gente vai conversar na semana que vem, é uma visão assim, telescópica, né? A gente sai do geral tentando para o específico para os problemas relacionados aos ambientes fluviais, né? Que são muitos, né? Muitos. As aplicações são urgentes e necessárias, né? E para que a gente tenha um entendimento, né, mais claro, né, do que representa a importância de se estudar essas coisas, né? Mas aí a gente aguarda, né, que vocês gravem, e a gente faz isso aí na quinta, na sexta que vem, a gente discute todos eles, né,
os gravados, todos eles, a gente fica mais fácil, né? Tem mais tempo. Claro, professor, eu vou tentar fazer a gravação hoje à noite mesmo, no máximo amanhã vai estar já no YouTube, eu mando o link para vocês, e a gente vai discutir então na sexta que vem junto com a atividade 2? Isso, todo mundo, porque aí fica mais fácil, se vocês gravarem, se todos gravarem, né, vocês gravarem esses dois, para ficar mais legal, e gravarem o grupo, né, que vai ser mudado, né, gravar todos eles, grava tudo, e põe antes, né, ponham eles, que a gente pode ter acesso antes, né, ver as apresentações e gastar na sexta-feira o tempo, utilizar o tempo para poder discutir, né, esses artigos com base nas apresentações que vocês fizeram. Ok? Tá, beleza. Até amanhã a gente já tenta, fazer o upload. O download aqui da nossa internet funciona perfeitamente. O problema é o upload. Mas de madrugada funciona melhor e a gente vai tentar fazer isso. Até amanhã a gente tenta fazer isso. Como está muito frio esses dias aí, então vocês vão ter o que fazer de madrugada mesmo, né? Muito frio. Vai ter oportunidade, né, de trabalhar, ficar acordado, tomando um vinho, quem sabe, não sei, né? Sim, pode deixar que a gente faz isso. Isso. Vamos para o segundo, então, Pamela, Luciano e Denise. Vamos. Tá, bom. Eu já coloquei para compartilhar, vocês estão vendo a minha tela, não? Não, ainda não. Ainda não. Deixa eu interromper e tentar de novo. Peraí. Ainda não está no modo apresentação, não. Peraí. Deixa eu clicar aqui, ele fica dando esse recado aqui e fica atrapalhando clicar aqui, não. Ok, já está no modo apresentação para vocês? Isso. Sim. Perfeito. Então vamos ao nosso segundo artigo, né? E que ele trata especificamente, né, do controle, né, geológico, né, eu diria poedura, né, de ovos aí dessas dois grupos de tartaruga, que eu não vou arriscar dizer aí o nome científico delas, né, e que foi feita na ilha do Bananal, né, um artigo do professor Paulo, né, com outro Paulo aí também como autor, né, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ele, né. Então, a tartaruga amazônica, né, e a tracajá, né, que são os nomes populares desses dois exemplares de quelônios, né, eles são os exemplares mais comuns, né, no bioma amazônico. E eles estão inseridos ali na bacia do rio Tocantins e Araguaia. Durante, né, junho a dezembro, né, o nível, né, tanto do rio principal quanto dos seus tributários, eles caem, né, e é quando esses quelônios usam, então, as margens arenosas, né, para colocar os seus ovos, né, em pequenas covas, né. Então, o objetivo dos autores era justamente, né, estudar esse padrão, né, de colocação dos ovos, né, por cada um desses dois exemplares de quelônios, né, e também identificar se existiam, né, padrões geológicos de controle, né, quer seja, né, pela altimetria, quer seja pela característica granulométrica, né, dos materiais das zonas de onde estavam localizadas as covas. Né, e para execução do trabalho, né, foram selecionados 6 praias, né, especificamente, né, Canguçu, Jaburu, Comprida, Marreco, Coco e Murici, né, que estão localizados na parte norte, né, da ilha do Bananal, que, por sua vez, né, está localizado dentro do Parque Nacional do Araguaia, né, especificamente num parque do Ibama, localizado nessa área, né. Então, previamente, né, a execução aí das investigações das covas, né, foi realizado um mapeamento dessas praias, né, numa escala de 1 para 1000, né,
que ia ser a base aí para identificar esses padrões de poedura, né, e de altimetria, enfim, de características geológicas gerais dessas regiões, né? Então, após a temporada, né, quando se encerrou, foram monitoradas as altimetrias, né, das covas encontradas, né, sendo que a primeira foi encontrada a partir de 1º de novembro do ano ali, que eu não me recordo, mas depois a gente verifica e a gente fala aí no final do artigo. Se não me engano, o mapeamento aconteceu, né, em 2000. Em 2000, tá. E foi monitorado também, né, o nível do rio Javés, né, e durante todo esse período que era monitorado as covas, justamente para estabelecer esse paralelo aí entre as duas variáveis, né. Devido ao fato, né, dessas praias onde que acontecia essa poedura dos ovos, né, elas serem formadas, né, por sedimentos, né, mal selecionados e dispostos em camadas, foram coletadas, né, amostras desses sedimentos para caracterização aí granulométrica, né. Elas foram coletadas em áreas vizinhas, né, aos locais das covas, porque especificamente os locais das covas, o próprio trabalho de recobrimento ali dos ovos postos pelas tartarugas, elas misturavam, né? Perdiam esse padrão e ficaria difícil de correlacionar com o comportamento, né? Tá. Então, aqui a gente vai falar dos resultados, né, dessa pesquisa. Então, todas as praias, elas foram classificadas como barras em pontal, e as dimensões das barras, né, elas variam de acordo com o posicionamento. O comprimento, ele foi medido de forma paralela ao canal e a largura de forma perpendicular. Aí nessa tabelinha aí, eu não consigo apontar, mas aí tem as medidas, né, tem as dimensões aí das margens, em cima tem as dimensões das margens direita e depois da margem esquerda, né? Das praias da margem esquerda. Então, é possível observar nessa tabela que as dimensões da margem esquerda são menores do que as da margem direita. Pode passar. Então, essa tabela aqui, ela mostra para a gente a altura, né, das covas. A primeira coluna aqui, a primeira assim, né, a do meio, assim, tá a altura máxima aqui das tartarugas amazônicas, né, da Amazônia, e depois aqui do Tracajá. É possível observar que não foram coletadas amostras aqui para o Tracajá nas praias de Murici e Marreca, porque essas praias se localizavam, elas têm uma distância, né, uma grande distância do Instituto, e também, e por apresentarem sedimentos mais finos, assim, na hora que chegava lá para poder fazer a coleta, o vento já tinha apagado o rastro das tartarugas. Então, aqui dá para poder observar, né, que a altura das covas das tartarugas amazônicas, elas são maiores quando comparadas com o Tracajá, e foi possível observar também que a altura da cova das tartarugas amazônicas, ela mais ou menos, né, corresponde aproximadamente, assim, à altura da praia. E também que nas praias de margem esquerda, a altura ela é maior quando comparadas com as da margem direita, né? De margem esquerda, a gente tem aí Jaburu, Marreca e Murici. Pode passar. Tá. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Porque foi realizada uma análise, acho que é a metodologia que fala T-Student, não sei bem se é isso, que aí faz uma análise, né, estatística, assim, entre duas variáveis. Então, aqui, com relação à altura da cova, na data da deposição dos ovos, foi possível observar que 50% das covas, né, das tartarugas amazônicas, elas apresentam entre 250 e 329 centímetros de altura na data da deposição, apresentaram, né? E também observou-se que essas tartarugas, elas evitam as regiões a montante e a jusante, e que elas preferem mais as regiões centrais das praias. E para o Tracajá, 50% das covas dele também, né, apresentam
uma altura variante aí de 48 a 126 centímetros, e que essa espécie, né, ela prefere fazer as covas e depositar os ovos nas porções mais a jusante e a montante, e também nas porções marginais das barras. Pode passar. Com relação à profundidade, foi observado que as covas dos tracajás, elas são bem mais rasas quando comparadas com as covas das tartarugas amazônicas. Pode passar. E aqui, com o tempo de incubação, é o que ocorre, né, uma variação significativa para as tartarugas amazônicas. O que acontece? A incubação é o período, né, durante a deposição dos ovos e o surgimento dos filhotinhos. Então, foi observado que em praias com granulometria areia fina, a média, que são a Jaburu, Marreca, Comprida e Murici, o tempo de incubação, né, para as tartarugas amazônicas, o tempo médio é de 63,5 dias, com uma variação de 7,38 dias, mas para as praias com granulometria areia média grossa, que é a Canguçu e Coco, o tempo de incubação médio é 54,4 dias, com uma variação, né, de 5,05 dias. Pode passar. Então, foi realizada uma análise, né, para determinar as variáveis que afetam no tempo de incubação, através de uma regressão linear. Aí, aqui, foi possível observar que, para as tartarugas amazônicas, as variáveis que afetam esse tempo de incubação são granulometria, a altura da cova no dia da deposição e a altura máxima registrada, né, em 1º de novembro, que foi quando o rio atingiu seu nível mais baixo. E nenhum desses fatores influencia no tempo de incubação dos tracajás, que para os tracajás somente a profundidade das covas, né, que afeta aí um pouco o tempo de incubação. E a partir dessas análises, né, principalmente da análise granulométrica, foi possível separar as praias em 2 grupos. O primeiro grupo, constituído pelas praias do Jaburu, Marreca, Murici e Comprida, né, apresenta sedimentos mais finos e mais bem selecionados, e o outro grupo, né, corresponde às praias Canguçu e do Coco, com sedimentos mais grosseiros, né, e mal selecionados. E cada margem dessa, né, não é só a granulometria que é diferente, cada margem possui características geológicas únicas, né, que influenciam na escolha dessas espécies para poder depositar os seus ovos. E aí também foi observado que as tartarugas amazônicas, elas preferem depositar os ovos na margem direita. Pode passar. Aí aqui falando um pouquinho da margem esquerda, né, das praias de margem esquerda, da margem esquerda, tem a praia de Jaburu, né, e aí nessa praia foi observado que as tartarugas amazônicas, elas depositaram, né, os ovos, fizeram os ninhos, as covas, né, nas porções mais altas da parte central da praia, evitando sempre a montante jusante, enquanto que os tracajá fizeram seus ninhos nas porções mais a montante, a jusante e perto da base das dunas. Já na praia de Marreca, as tartarugas amazônicas, elas fizeram os ninhos nas porções mais altas das barras em Pontal. E na praia de Murici, né, foi a praia onde foi encontrada a maior quantidade de ninhos, foram 26 ninhos no total. E observou também que as tartarugas amazônicas, elas evitaram, né, as partes amontantes e ajusantes das praias. Da praia, no caso. Pode passar. Bom, agora eu vou apresentar as praias da margem direita. Não tá dando para observar bem, mas a praia do Canguçu, ela é dividida em 2 zonas, né? A parte montantes, onde fica localizada a linha de barra de Pontal, e a jusante formando uma crista. Essa parte, ela forma uma crista de dunas com ângulo que direciona também o canal. Nessa praia, não foi significante a ovoposição de tracajás, porém, de tartaruga amazônica obteve 33 covas. Pode passar.
Já na praia comprida, também de margem direita, ela também é dividida em duas áreas. Eu até traduzi essas imagens, depois vocês podem dar uma olhadinha. Ela é dividida em rio acima, né, que é até as Barras de Pontal, na cara dos rios Javaés e Riozinho, e a jusante também, próximas às dunas dos canais. Nessa praia, a gente observou 55 ninhos de tracajás, então foi bem significante na praia comprida para essa espécie. Pode passar, por favor. E, finalmente, a última praia estudada, que é a Praia do Coco, é uma praia com um local de maior concentração entre as duas espécies, tanto de tracajás, tanto de amazônicas. E outra característica super importante, que nessa praia ela tem uma grande incidência de depósitos arenosos e de boiadouros, que é super importante para as tartarugas, né? Nos boiadouros, quando ocorrem as tartarugas literalmente boias, não? Elas flutuam, elas esperam o nível dos rios abaixarem e logo após vão para depositar esses ovos em suas covas. Então, acaba sendo atrativo também esses locais. Pode passar, por favor. Enfim, eu trouxe aqui, né, dois exemplares das tartarugas. Do lado esquerdo, a tracajá, e do lado direito, a amazônica. Então, a gente percebeu que a escolha das covas, a distribuição das desovas nas praias, elas não ocorrem de modo aleatoriamente. Então, várias características variáveis, elas influenciam, como na presença dos boiadouros, os acessos, também os níveis topográficos, também nos níveis, né, de repiques, que ocorrem também nos tempos chuvosos, que foram observados, que altera também os níveis de rios, e os sedimentos. Vale lembrar que os sedimentos de todas as praias, elas têm granimetria homogêneas, né, de quartzo e feldspato, porém, observamos que a espécie P. né, a amazônica, ela preferencialmente escolheu as praias com sedimentos grosseiros, com covas mais profundas, e também o seu tempo de incubação foi relativamente maior em comparação com a outra espécie, com o tracajá. É isso a apresentação. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Só lembrando também, né, que a Pamela falou, que a tracajás prefere locais mais baixos, né, e a amazônica locais mais altos. Então, praticamente o dobro, né? 3,3 metros, enquanto a tracajás locais de desovas menores. Então, a gente observa que houve diferença significativa nesse aspecto. Ok. E aí, o que vocês acharam do artigo que vocês fizeram? Eu achei super interessante, professor. No momento que eu vi, eu nunca pensei que poderia correlacionar, né, os sedimentos, essa parte da geologia que eu estou começando a estudar agora, mas que realmente influencia, né, a própria biologia das tartarugas, elas já possuem isso, né, de locais específicos. Acredito que como o instinto, né, das mães para proteger os seus ninhos. Então, eu achei super interessante o trabalho. Eu também achei, porque eu acho que eu nunca tinha lido um artigo mais voltado para essa área, sabe? Acho que é a primeira vez que eu tô lendo algo assim. E aí, esse artigo também só frisa a importância, né, de a gente valorizar cada vez mais nossos sistemas naturais. É uma coisa que não acontece muito aqui no nosso país. E mostra pra gente, porque se acontecesse alguma coisa nesse rio, né, alguma consequência antrópica de mineração, alguma coisa assim, poderia, né, fazer com que
talvez essas tartarugas, né, se extinguissem, alguma coisa do tipo. Então, mostra para a gente a importância da preservação desses sistemas fluviais na preservação, né, da nossa fauna. Eu também não, confesso que eu não tinha a menor ideia de que comportamentos assim poderiam acontecer, ainda mais numa escala assim tão local, né? Isso acho que a questão da escala ainda foi o que mais me impressionou, né? Então, ou seja, porque às vezes a gente pensa assim no impacto, assim, né? Pensando em áreas mais maiores, né? Sendo afetadas, aí como sendo o que efetivamente possa ser, né? Uma fonte de um impacto relevante, mas não, né? Uma questão bastante localizada que poderia provocar impactos importantes. E isso eu achei bastante curioso aí. Ok. Daniela e Lucas. É muito bacana o trabalho, professor, aí, um trabalho de ecologia, né, da relação entre o meio abiótico aí com o meio biótico. Só fiquei curiosa para saber como que você foi trabalhar com tartarugas lá na Uma boa pergunta. Então, na verdade é o seguinte, eu e o Paulo Dias Ferreira Júnior, Paulo Dias é geólogo, engenheiro geólogo, por sinal. Então, esse foi o doutorado dele, tem vários artigos, foi bem, muito legal. E na ocasião ele estava lecionando na Universidade do Tocantins. E ele sempre quis fazer doutorado e com essas questões mais ligadas né, à interação ambiental, né? Enfim, então ele foi visitar lá acompanhando uma bióloga que estudava as tartarugas, né, da Amazônia e o Tracajá, né? E, enfim, foi para lá. E aí depois entrou em contato comigo, né? Ele tinha um esquema de como é que ele achava que as tartarugas se comportavam, ele percebeu, né, na visita que ele acompanhou, que tinha um padrão, né? E aí, enfim, aí chegou nisso aí. Então esse é o início de todas as coisas. Como eu tenho um pé, né, um pé na ecologia, né, por gostar muito de aves, né, de ter feito vários levantamentos, enfim, essas coisas assim da vida. Então, topei, fizemos, ele fez o projeto foi aprovado, ele teve, uma pessoa brilhante, teve, né, coisas excepcionais, teve um desempenho excepcional mesmo, né? E depois ele ficou tão entusiasmado que ele foi trabalhar com tartarugas marinhas também, né? Pelo mesmo problema, né? Só que de natureza diferente. Então, qual que é a circunstância geológica disso, lá das tartarugas da Amazônia e Tracajás? O Ministério do Meio Ambiente queria fazer algo para a conservação das tartarugas de água doce relativo, semelhante ao sucesso que o projeto Tamar das tartarugas marinhas tem, né? O projeto Tamar, ele mapeou as praias onde ocorrem zonas de desova de praias ao longo do litoral brasileiro das tartarugas que são ameaçadas pelo consumo humano, né? De ovos, principalmente, né? E então esse projeto Tamar, acho que todo mundo já ouviu falar, é um sucesso, né? E então o Ministério estava preocupado com isso. Como é que ia fazer para conservar principalmente a tartaruga da Amazônia, que é uma tartaruga de 80 quilos, 100 quilos, né? Os indivíduos né, de maior porte, né? São imensas mesmo. E tinha o mesmo problema, porque é a mesma coisa. Na Amazônia tem um costume muito grande de se comer ovos de tartaruga, né? Como são muito proteicos, né? Então substituiria o que a gente usa aqui como manteiga, essas coisas todas, e é muito utilizado pela população, né, regional. É um costume grande, então, inclusive na culinária deles. Então, continua reduzindo, né, absurdamente a população dessas tartarugas. Também a presença das represas, né, as grandes represas hidrelétricas, né,
tanto no Vale do Rio Tocantins, Araguaia, como também nos afluentes do Amazonas, né? Afetam também a desova, né? Delas, porque interrompe o fluxo gênico, alaga regiões, então praias que outrora tinham características importantes para elas deixavam de ser utilizadas. Muito bem, então esse foi a base do estudo. Só que o que se verificou é que as tartarugas não voltavam nas mesmas praias. As tartarugas de água doce não voltam às mesmas praias. Tinha ano de desova que uma praia dessas aí, que eu não me lembro mais qual que era, tinha 300 covas de tartaruga da Amazônia. No ano seguinte não tinha nenhuma. Né? Então, como é que você vai estabelecer um processo de conservação? Né? Você precisa ter um critério, precisa de estabelecer áreas prioritárias. Como isso poderia variar 30, 40 quilômetros ao longo do rio, fica muito difícil fazer isso. E tem que colocar um fiscal, porque na época da postura, a população vai mesmo, a população humana vai lá e pega. Então tinha que ter, né, fiscalização. E como não se sabia exatamente como é que elas, esse critério de escolha, então era um negócio muito irregular. Então isso veio para poder fazer isso aí. E o que o projeto trouxe, né, o projeto dele trouxe é isso. É o entendimento que elas têm preferências na questão da postura. Né? Preferências de natureza sedimentológica, né, tipos de sedimento, geomorfológica, né, as barras, quais são os tipos de barra, qual é a altura, né, porque a altura vai influenciar no choco. Né? Por exemplo, se o nível do rio sobe um pouco, mesmo que não vá em cima, não passe por cima das praias, né, que são as barras, são chamadas popularmente de praias lá, mas se ela subir um pouco, alaga a cova e mata os filhotes, né, os ovos, né, mata os embriões nos ovos, né, porque eles são porosos e precisa ter troca de gases entre o embrião, né, e o espaço externo. Além disso, todo mundo sabe aqui, né, quem choca os ovos é o sol, é o calor, né, do sol. Então, se você tem água, né, atingindo os ovos, você tem uma limitação no calor. Né? Então, isso tudo foi o que gerou os estudos. Né? E os estudos foram muito interessantes justamente porque mostraram, né, esse aspecto curioso, né, que existe, por parte delas, um critério de escolha, né, que a gente chama de instinto. Né? Por que fazem tal circunstância? Por que, por exemplo, né, vamos dizer assim, o urubu faz um ninho em cavidades nas rochas, por exemplo? Não, é porque é um instinto que a gente chama, né, mas eles têm um critério de escolha. Qualquer rocha, qualquer buraco na rocha, não. Tem que ter um critério. As tartarugas também têm o critério, e os critérios foram determinados. Né? Então, é isso que foi bem interessante. Né? E também, isso vale para as tartarugas marinhas também. Né? Existe um mito que elas voltam sempre no mesmo local. Bom, primeiro é um mito porque não se sabe, pelo menos no Brasil, ainda não se tem retorno dos filhotes nascidos. Né? Tanto quanto eu sei, é que não tem tartarugas marcadas que já voltaram para a desova, principalmente as tartarugas muito ameaçadas marinhas, que são as tartarugas de couro, né, que têm indivíduos que chegam a 800 quilos, por exemplo. Na verdade, elas escolhem as condições geomorfológicas da praia e da parte submersa da praia para chegarem com mais segurança para fazer a desova. Influencia também a luz, né, a agitação, né, de ocupação humana. Né? Elas sofrem muito, no caso das marinhas, porque elas vão desovar no final do ano, e coincide com as férias, né, o período de férias. Começa o período de férias, elas estão lá no processo de nascimento, né, dos filhotes. Não de desova, às vezes é um pouquinho antes de novembro, outubro, mas o nascimento é mais à frente. Então, a existência de luz, a existência de barulho, né, isso incomoda. Então, elas vão escolher condições de segurança e condições, né, adequadas para que os filhotes possam, né, nascer e o mínimo possível voltar, o mínimo possível ser predado. Né?
por seres humanos e outros organismos aí. E as tartarugas da Amazônia é a mesma coisa, né? Elas têm esse problema, porque elas aí o texto fala, a gente vai ver depois, gravando alguma coisa, algumas imagens disso, elas são predadas por onças, né? A onça pega e mata ela, arranca a cabeça com a patada e enfia a mão e vai tirando o miolo da tartaruga, e vai comer o miolo, os ovos e tudo, né? Como se fosse a casca de noz, né? Ela não quebra, mas ela esvazia. Então, para elas também saírem, elas vão achar praias que tenham as condições que Denise estava falando, os boiadouros, elas ficam observando, só saem à noite ou de madrugada, e ficam, e a maneira de chegar no local de desova tem que ser o máximo possível com o corpo dentro d'água, para poder evitar, para elas terem agilidade, porque a tartaruga é mais ágil dentro d'água do que na praia, para evitar as onças, né? Então tem todo um processo aí, né, de escolha em função de diversas coisas, de predação, de uma melhor posição, da condição né, de que gere, que os ovos possam eclodir. Então tem todo um aspecto. Então, falei muito aí, mas o que é importante disso é que é um exemplo, né, esse artigo é um exemplo de como que se pode fazer estudos, né, de ambientes fluviais, diversas conexões, né? Essa é uma das conexões, né? Tem várias ainda a serem feitas, né? E muito prazerosa, né? Os tempos que eu tive lá foi fantástico, né? Conhecer, estar lá fazendo esses mapeamentos, né? No meio complicado, completamente selvagem e com onça o tempo todo rodando, né? Chegamos a ver várias onças, é uma história bem emocionante, né? E muito legal, né? Mas o objetivo foi esse, né? De que vocês tenham a oportunidade de ver um texto que tem uma aplicabilidade, né? De conservação, né? É uma interação, né? É uma geologia, né? Integradora, né? Uma ciência integradora que procura observar, então, diversos aspectos. Da mesma forma que o segundo artigo, né, do grupo, né, da Daniela e do Lucas, é a mesma coisa, é uma aplicação mais a questões ainda a serem resolvidas, né? Como é que funciona o sistema fluvial no semiárido, e os problemas dos organismos lá. Imagine o que é um rio intermitente, completamente intermitente, né? Seco no período de estiagem, né? E com águas correntes no período chuvoso, nem todo ano, né? Mas em alguns anos. Como é que são os organismos que vivem ali? Como é que eles se adaptaram, né? E agora com as intervenções das barragens, né? Com os canais, né? De passagem contínua de água, né? Como é que é isso? Está tudo por fazer ainda, né? Como é que vivem os peixes, né? Enfim, são várias coisas que são ainda por estudar. Quer dizer, está tudo por fazer ainda no país, né? Conhecer isso para poder, né, ter condição de preservar alguma coisa, né? E deixar de ser muito utilitarista, né? Esse é um aspecto relacionado a isso aí. Com licença, professor. Eu achei muito interessante, a sua explicação também me ajudou a entender melhor como é que dá essa relação das tartarugas, né? Eu fiquei pensando que talvez elas buscarem tipos de sedimento e alturas da barra diferenciadas, pode ser até uma forma delas evitarem competição entre elas, né, por espaços para desova, e como que também elas usam isso para conseguir fugir de predadores, né, para conseguir fazer a desova de forma mais segura, e fico imaginando como que a ação humana pode impactar, né, no litoral mesmo, que muitas praias eram usadas para desovas por tartarugas marinhas, e com o crescimento da urbanização, principalmente do litoral, a maioria das praias já não servem mais para elas fazerem essas desovas, né? E isso daí tem um impacto, muitos organismos, talvez até as próprias tartarugas, podem ser usadas como bioindicadores, né? O rio que você estava falando do texto 2, o Jaguaribe, como que seria essa modificação, se você pudesse ver, se você tivesse mais informações do estágio anterior aos barramentos,
como você falou, são barramentos que não são só grandes obras, muitas são obras de agricultores, para irrigação, né, para disponibilidade de água em regiões mais secas, mas que com essa grande quantidade de barramentos, principalmente os dois maiores, que fizeram a perenização do rio, né, um rio que era intermitente e que deixou de ser intermitente, que era para ter muito maior o fluxo de sedimento e tudo, e com o barramento também você diminuiu a energia, né, hídrica ali no sistema fluvial do rio, com certeza altera todo o ecossistema aquático, né, as formas, os organismos que você vai encontrar. Então, faltam ainda, eu acho, essas pesquisas que vão trazer mais a fundo o conhecimento sobre a dinâmica fluvial dessas regiões e como que impacta você fazer uma barragem hidrelétrica, ou uma transposição de um rio, ou uma mineração, ou mesmo com o excesso de drenagem de água dos lençóis freáticos, que também impactam nas nascentes, no fluxo do rio. Eu acho que isso tudo o Brasil ainda precisa incentivar e investir em muita pesquisa nessa área para a gente conseguir, no futuro, fazer de forma mais eficiente essas obras que são necessárias, né, que são necessárias à sociedade, mas que precisam ser muito bem planejadas para que sejam feitas de forma sustentável. Eu, na quinta-feira, até falei um pouquinho, né, eu fiz uma pequena sinopse, né, do que está gravado, né, nessas aulas dessa semana, e falei no final, falei uma coisa que estava gravada, que era no primeiro das gravações, que diz os tipos de rio, né, só mostrando os tipos diferentes, aí eu colocava no final, né, uma figura chamada metamorfose de um rio, que é justamente essa intervenção humana que ela causa, né, para os organismos viventes, com o exemplo lá dos Estados Unidos. Né. Vale a pena vocês ouvirem, verem esse pedaço para poder entender o significado dentro desse contexto, tanto do Jaguaribe quanto nas questões da desova de tartarugas nas praias e no Javaés, no Araguaia, né? Também a mesma coisa, quer dizer, a praia dos goianos e dos tocantinenses fora do período chuvoso, portanto, né, no meio do ano, e eles vão acampar e ficam meses nas praias do rio Araguaia, sobretudo Araguaia, Javaés menos, mas o Araguaia direto, Tocantins também. Então, eles vão afetar completamente, de diversas maneiras, e vão coincidir com o período de desova das tartarugas. Né? Então, assim, isso é só um detalhe de todas as coisas. Fora isso aí, né? A perenização dos rios, no caso lá do Jaguaribe, de segmentos dele, em outros rios lá do semiárido. Então, tem todo um conjunto de influências, né? E que é isso, a gente precisa de ter, tem que ter um estudo, né, de procurar, no caso do semiárido específico, as condições, trechos em que tem as condições naturais para poder estudar essa relação entre o meio físico e o meio biótico, né, o abiótico e o biótico, para poder entender como é que isso aí se organiza. Né, e gerar condições de conservação, né, porque está tudo sendo completamente destruído, né, sem deixar condições de estudo de base. Então, tem muito o que fazer, né? Eu acho que isso que é importante, mesmo, né? Quando a gente vê esses artigos assim, que às vezes a gente se ilude, né? Falar, não, já está tudo sabido, está cheio de livro aí falando um monte de coisa. Então, não está. Não tem isso, né? Muito pouca coisa, né? Muito deficiente de conhecimento, né? Dos sistemas naturais. Né? Não tem isso aí ainda. Mesmo porque, se a gente for comparar, e eu sempre faço essa análise, né, olhando só sobre aves, por exemplo. Né, Minas Gerais tem mais de 900 aves. Tem mais espécies de aves do que tem a Europa toda. Só Minas Gerais. Né? Então, vocês entendem a dimensão da biodiversidade, das relações ecológicas entre esses organismos, entre eles e os aspectos físicos do meio. E aí a gente olha os estudos, né, dos países de clima temperado, né, e pouquíssimas espécies que interagem. Né, estudar lá é muito mais fácil do que aqui.
Quem tem aproximação com o pessoal da ecologia sabe muito bem, né? Quantas espécies tem de macroinvertebrados tem no segmento de rio no Brasil. Aqui não se chega, no máximo que se chega família com a classificação, né? Gênero, raríssimos são, né? Dentro da diversidade imensa, a condição de, para alguns grupos de organismos, sobretudo os pequenos, aquáticos, né? Você chegar a nível de gênero. A maioria é família, para aí. Enquanto que na Europa, Estados Unidos, vai espécie. Então, assim, é completamente diferente, né? Então, tem tudo para fazer ainda, e não tem nada pronto. Isso é que deixa como, né, bandeira isso aí, né, como uma coisa que é possível ser feita, ainda tem muito o que fazer, né? E aí depende das gerações que vão se suceder aí, né, pegarem isso com afinco, porque realmente é muito importante, né? O estrago que ainda não foi visto na transposição das águas, não foi, né, virá, né, vai estar presente aí nos próximas décadas, né, para os rios perenizados, para os rios semiáridos, né? E para o São Francisco a gente já sabe, isso a gente vai ver semana que vem, nós vamos conversar sobre isso. Ok, gente? Tá bom? Falou muito, né? Eu falei muito agora. Ok, professor, então a apresentação vai ficar para gravação mesmo? Sim. Acho melhor ficar para a gravação todas, né? Porque aí a gente tem a condição de reservar sexta-feira que vem, que é o último dia, né, nosso, né, para poder só conversar sobre essas coisas. Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, tá bom. Ok. Então, vamos embora, né? Obrigada, Tá bom. professor. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Obrigado a Gente, todos. Falou. Boa noite, boa bom fim de noite semana. a Boa todo noite. mundo.